Então vamos lá, gente. Fazer uma breve revisão do conteúdo que a gente já viu até agora, tá? Então vamos lá. Nosso primeiro conteúdo que nós vimos lá na presencial foi o conteúdo na qual a gente falou dos princípios da saúde do idoso, tá? E eu passei para vocês o processo de envelhecimento, algumas teorias, tá? O que é interessante para nós sabermos a respeito dessa questão? Quando a gente vai trabalhar com a fisioterapia dentro da saúde do idoso, nós precisamos entender o cenário que a gente vai trabalhar. Nós precisamos entender quem é a pessoa que vamos trabalhar. Como eu falei agora há pouco, nós estamos vivendo dentro de uma pandemia. Então, é um cenário que a gente não conhece. Entendeu? Estamos conhecendo agora, estamos conhecendo, como diz, estamos trocando o pneu do carro com o carro em movimento. Ou seja, estamos conhecendo o cenário sem conhecê-lo. Ou seja, cada dia a gente vai conhecendo mais ainda o cenário. Então, ou seja, as coisas estão acontecendo e a gente está conhecendo. Diferente da saúde do idoso, do processo de envelhecimento, que a gente já conhece previamente o processo de envelhecimento. A gente já conhece as prováveis alterações fisiológicas. Claro que não é regra que isso tudo vai acontecer no idoso, numa pessoa. Mas a gente sabe que isso pode acontecer. Diferente do que a gente está vivendo. A gente não sabe o que realmente pode acontecer e às vezes está acontecendo, estamos passando por situações que acontecem algo que não prevíamos, certo? E que até prevíamos, mas aconteceu de uma maneira totalmente diferente, tá? Então, ressalto, eu diria que estamos vivendo, eu estou me sentindo otimista, porque a gente previa um número de casos, talvez, até maior do que a gente está vivenciando hoje, graças a Deus, tá? E que isso continue com casos mais restritos, como está acontecendo aqui no Cuiabá. A gente está num processo exponencial de casos do Covid, mas que, graças a Deus, de uma maneira mais amena. Então, os casos estão aumentando, mas não de maneira tão drástica, e espero que continue assim. Então, dentro do processo de envelhecimento, a gente já sabe do cenário que a gente vai trabalhar. E aí, válido ressaltar que dentro dos nossos órgãos de estatística, o número de idosos nosso, ele tende a quase dobrar nos próximos, nós estamos em 2020, nos próximos 10 anos, ou seja, daqui aproximadamente 10 anos, nós teremos quase o dobro de idosos que a gente tem. E aí, eu já aproveito o gancho do momento atual para a gente tomar muito mais cuidado com o nosso idoso do que a gente já tomava. A exemplo, eu falo, eu sei que a Giovana trabalha com idoso, então, ou seja, ela já tinha um cuidado redobrado com o idoso por ser mais frágil, por ter uma certa mobilidade reduzida, enfim. Porém, hoje nós estamos vivendo que o cuidado com esse idoso que já tínhamos precisa ser redobrado. E ainda mais sabendo que vai aumentar o número de idosos, eu preciso ficar muito mais atento com essa situação, tá? E o idoso a gente sabe que hoje está na grande frente, é o grande grupo de risco. Então, ou seja, ele já está no grupo de risco, já é frágil e nós precisamos cuidar porque ele vai aumentar cada dia mais, tá bem? Então, o que é interessante para nós, fisioterapeutas, é entendermos que o idoso, ele já é frágil. Então, eu estou já aproveitando aqui com vocês. Eu não, quando eu me formei, não aprendi para trabalhar numa pandemia. Vocês já estão se formando nesse processo de aprendizado. Então, ou seja, hoje, vocês sabem que dentro de uma pandemia, o idoso é o indivíduo mais frágil. E eu, enquanto fisioterapeuta, preciso entender isso. Por quê? Porque é onde eu preciso redobrar minha atenção. Redobrar minha atenção com esse idoso, com esse indivíduo, por ele ser, além de ser mais frágil, ele está sendo o indivíduo que, a faixa etária que mais cresce ao longo dos anos, tá bem? E aí, entendendo esse cenário que nós vamos enfrentar, de uma maneira bem resumida, de uma maneira bem sucinta, o que seria a teoria do envelhecimento? O que a gente viu de teorias de envelhecimento? Nós vimos nada mais do que apontamentos ou até mesmo nada mais do que é, sugestões
que vai ser melhor falando, sugestões de como o indivíduo ele envelhece, certo? A gente viu morte programada, envelhecimento senil, envelhecimento senescente e tal. Eu, inclusive, não vou nem trazer aqui para vocês, porque é algo que nós precisamos saber, sim, mas não precisa ser com tanto detalhe como eu tinha passado em sala de aula, entendeu? A gente precisa conhecer os processos, eu preciso saber, mas na minha vivência, na minha prática, o que é válido eu saber do meu processo de envelhecimento é isso que eu vou trazer para vocês agora, que é esse slide aqui, que fala-se o seguinte, que o processo de envelhecimento é o resultado do acúmulo de defeitos somáticos, ou seja, os defeitos somáticos, ou seja, as alterações fisiológicas ao longo do tempo vão se somando, certo? E que o meu corpo ele não consegue reparar, então são defeitos somáticos não reparados que quebram a integridade da célula, ou seja, o meu indivíduo ele está envelhecendo a cada dia, a minha célula está envelhecendo, o processo fisiológico desse idoso, a cada dia ele vai se desgastando, só que ele não tem energias, não tem componentes que possam se recuperar. Ou seja, ele não consegue se regenerar. Então, por isso que o processo de envelhecimento nada mais é do que acúmulo de defeitos somáticos. Ou seja, erros que o próprio organismo vai acumulando ao longo dos anos, vai se somando esses erros e que são irreparáveis. O corpo ele não consegue reparar. E indo além, o processo de envelhecimento baseia-se num processo fisiológico, certo? No declínio do processo fisiológico, que decorre de um processo multifatorial e da interação de mecanismos como mecanismos moleculares, celulares e sistêmicos. É o que eu falei agora há pouco. O processo fisiológico, todo mundo aí sabe que vai passar. Mas como ele é multifatorial, então tem idoso que vai sofrer mais com o envelhecimento, outros vão sofrer menos. Mas todos a gente sabe que vai passar por isso. Então, de todas as teorias do envelhecimento, o que é crucial saber? Que o processo de envelhecimento, ele é gradativo, certo? Ou seja, ele é somático, ele é contínuo, ele não para. E ele se pauta no declínio do sistema fisiológico, por quê? Porque os defeitos eles vão se somando de tal forma que o sistema fisiológico ele não consegue recuperar. É aquele desgaste natural que vai acontecendo e que a gente não consegue, o organismo não consegue dar uma recuperação. Por mais que você tenha uma alimentação saudável, uma prática de atividade física excelente, mas o processo fisiológico a gente não consegue desacelerar. Claro que a gente ameniza os efeitos, como é que a gente está fazendo agora. Estamos vivendo uma pandemia, certo? Os processos, ele é contínuo, não tem como a gente parar, não tem como a gente falar, não, para a pandemia agora, chega, né? Chega de brincadeira, vamos voltar à vida normal. Não tem como a gente fazer isso. Então, o que a gente tem que fazer? Amenizar prejuízos. Então, o processo de envelhecimento é a mesma coisa. Ele está acontecendo. Todo dia está acontecendo. A função nossa é amenizar os prejuízos, tá bem? Então, das teorias de envelhecimento, crucial para nós. O que é o envelhecimento, tá? Que é um defeito somático, é um defeito que somam a, 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 ao longo do tempo, contínuo, e que a gente não consegue reparar. Ou seja, o processo fisiológico ele entra num declínio, tá? Que é multifatorial e que atinge células, moléculas e o sistema como um todo. E que a gente não consegue frear, tá bem? Então, uma parte bem sucinta da nosso primeiro encontro, o crucial é isso, tá? A essência do nosso primeiro encontro é isso, das teorias do envelhecimento, eu compreendendo isso, perfeito. Eu já consigo me posicionar enquanto terapeuta para que eu possa atuar com o meu idoso, tá? E do segundo encontro, vou estender um pouquinho mais, o que a gente viu no segundo encontro? Que é o envelhecimento do idoso e suas doenças, tá? O que eu passei para vocês foi aquela dinâmica que a gente fez, na qual vocês receberam um órgão, um sistema, e aí vocês fizeram as adequações, ou seja, fizeram os seus posicionamentos e apresentaram na frente
e cada grupo falou dos seus sistemas. E de maneira mais sucinta, o que a gente tem que entender no processo de envelhecimento? Como eu falei, é um declínio, tá, fisiológico, isso vai acontecer, não tem como a gente frear, e que cada estrutura ela passa pelo processo de alteração. Exemplo, ó, nós temos uma redução da estatura, nós vamos o idoso ele vai perder com o tempo a redução dos arcos dos arcos, perdão, arcos dos pés, ou seja, o pé tende a ficar mais plano, a perda de água nos discos intervertebrais, aumenta a curvatura da coluna, aumenta o diâmetro torácico, reduz a elasticidade pulmonar, aumenta o diâmetro craniano e aumento da gordura abdominal. Tá. Por que acontece esse processo de envelhecimento? Como eu falei, vai acontecendo de forma gradual, tá? Então, ou seja, os defeitos ao longo dos anos, eles vão se somando. Então, ou seja, imagina aquela pecinha do quebra-cabeça que você encaixou errado, mas tem uma outra que vai encaixando. Só que você vai encaixando sempre uma pecinha errada, vai chegar um momento que o quebra-cabeça não vai se formar. Então, no processo de envelhecimento, ele é isso. Ele vai produzindo defeitos que é multifatoriais, estilo de vida, alimentação, enfim, que vai levar a, a esse declínio que pode ser mais acelerado ou não, e que no final o acúmulo de defeitos vai levar a essas alterações, tá? Esse desenho retrata bem legalzinho uma pessoa de 55 anos e uma pessoa de 75, tá? Então ela vai tender a ter a diminuição da estatura, vai aumentar a curvatura fisiológica. Quem falou dos ossos lá no grupo, eu lembro que retratou muito bem que o osso ele vai perdendo a sua qualidade, vai ficando mais poroso, então ele não vai tendo tanta resistência. Por isso que as estruturas vão se aproximando, porque quanto o distanciamento, mantendo a curvatura da coluna normal, o que vai acontecer? Eu preciso de mais força muscular, eu preciso de mais integridade óssea para se manter. Com o tempo, a gente vai perdendo integridade óssea, vai perdendo força muscular, então o organismo, como uma forma de proteção, ele vai se aproximando das estruturas para evitar o máximo de prejuízo. Ou seja, ele vai diminuindo, vamos pensar em gravidade, ele vai buscando aproximar do solo para poder sofrer menos com o efeito da gravidade, tá? Alteração de pele. Então, o que o indivíduo tem? Redução da elasticidade, ou seja, vai ficar mais rígida a pele e mais frágil. Vai diminuir a espessura, a pele vai ficando mais fininha, tá? Vai aparecendo rugas, vai aparecer a redução de glândulas, atividade das glândulas, ou seja, o idoso ele tende a suar menos. Ao mesmo tempo, as glândulas, tanto sudoríparas quanto sebáceas, deixa a pele mais ressecada, deixa a pele mais seca, mais áspera, certo? Começa a formação de manchas, que isso pode estar decorrente à exposição ao sol ou não, tá? Então, ou seja, o meu idoso, ao longo dos anos, eu vou perdendo essa integridade muscular. E uma coisa que vai estar presente em todas, eu diria que em todos os sistemas, é a redução de água, a desidratação, e que afeta ossos, músculos, pele, enfim, todos os sistemas de um modo geral. Por quê? Perdendo água, eu vou perdendo muito transporte de nutrientes. Então, perdendo transporte de nutrientes, eu vou diminuindo as minhas funções, tanto de sistemas, como no caso da pele, como dos outros órgãos e sistemas, tá? Então, eu diria que o processo de envelhecimento, ele tem vamos dizer, uma palavra-chave, que seria desidratação. Então, o processo de desidratação, ele culmina em uma série de defeitos que vão acarretar no ser humano, tá? Se tiver alguma dúvida, vocês vão perguntando, tá? Eu falei agora há pouco da estatura e apresento aqui a alteração óssea. Então, ou seja, com o passar dos anos, eu vou perdendo
a massa óssea, principalmente de ossos esponjosos. Por isso que o idoso ele tende a ter uma estatura menor. Principalmente os corpos vertebrais, que são ossos esponjosos, que quando a gente joga ele tem uma certa estatura, tem um certo tamanho, com os idosos com idade de desidratação, eu vou diminuindo esse tamanho, tá? Vai diminuindo o tamanho do meu osso. Eu vou ter um desequilíbrio no processo de modelagem e remodelagem, ou seja, quando o idoso passa por um processo de fratura, um processo de alteração óssea, falei logo no início, a soma dos defeitos é tão grande que o organismo não tem capacidade de recuperação. Então, no osso, principalmente o indivíduo idoso que fratura ou tem uma lesão óssea, demora muito mais. Por quê? Porque o processo de degradação dos idosos é muito maior do que o processo de reparação. Que até está apresentado aqui, que a atividade dos osteoclastos são aumentados, ou seja, as células que degradam os ossos, e enquanto que a célula que produz matriz óssea, que é o osteoblasto, ele é diminuída, a sua atividade é diminuída. E nisso, eu falar a conta não fecha. Eu estou gastando mais do que eu estou repondo. Então, infelizmente, não vou conseguir ter uma estrutura óssea íntegra e reparada. Aí também a redução do número de condrócitos, tá? Pela quantidade da quantidade de água e das proteoglicanas, ou seja, o nosso líquido sinovial nas articulações, eles são diminuídas, como eu falei anteriormente, a desidratação, a perda de água, ela é muito importante para o declínio do nosso organismo, tá? Outra coisa, aumento da espessura das fibras de colágeno, fazendo com que a cartilagem fique mais fina e com rachadura. Ou seja, falei agora anteriormente, a elastina, a elasticidade da nossa pele, de nossas estruturas, vai perdendo. Com isso, o que vai acontecer? As fibras de colágeno, elas tendem a ser mais depositadas, porque ela precisa de uma forma ou de outra fazer a reparação. E nessa reparação, o colágeno ele não tem tanta elasticidade quanto a elastina. Ele é para dar estrutura, ele é para dar rigidez. Nisso que ele é aumentado, ele vai ficando mais grosso, mais espesso, dificultando assim a realização dos movimentos. Por isso que muitas vezes os idosinhos, quem tem contato sabe muito bem, que ao longo dos anos vão apresentando as crepitações, as ranhuras em meniscos ou labrum de ombro. Por quê? Porque o colágeno vai se tornando mais espesso, a elastina vai se diminuindo, certo? E no final de tudo, o indivíduo ele vai ficando com uma estrutura, com uma articulação mais rígida e dificultando o seu movimento. E o resultado a gente tem muito, o resultado final a gente tem muita crepitação e diminuição de ADM desse idoso, tá? Alteração muscular, acho que, não sei se, não lembro o nome dos meninos do grupo lá, mas conversei bastante com eles no dia lá, fiz algumas indagações, que aqui mostra que é onde ao longo dos anos eu vou perdendo o trofismo, né? Vou perdendo a massa muscular, o volume muscular, que pode ser traduzido como sarcopenia, certo? E aí, ao mesmo tempo, além de reduzir a perda da massa muscular, eu vou diminuir a informação que vai chegar para a minha fibra muscular que está presente. Ou seja, a condução nervosa vai ser diminuída, até mesmo pela diminuição da massa muscular, e a resposta muscular do meu indivíduo, ele vai ser bem menor se comparado com um adulto jovem, tá? Mas o mais crucial é a perda da massa muscular e a substituição dessa massa muscular por uma massa gordurosa, que aqui no slide apresenta. Infiltração gordurosa, certo? Ou seja, eu vou diminuir o trofismo muscular, vou diminuir as fibras musculares, certo? Vai diminuir a massa muscular vai diminuindo, e ao mesmo tempo, para manter o desenho do corpo, manter a silhueta do organismo,
as gorduras são depositadas, ou seja, o nosso sistema, ele entende que se a gente perder muita massa muscular, a gente vai perder a nossa fisionomia, vai perder a nossa silhueta. Então, ou seja, ele acaba que substituindo a musculatura por um tecido gorduroso, tá? Então, ou seja, aonde era para ter músculo, onde era para ter fibra contrátil, que é massa magra, vai ter um tecido gorduroso, tá bem? Ok. E aí aqui a sarcopenia, que nada mais é do que a perda da massa muscular e do substituição por gordura corporal. Eu lembro que eu falei para o grupo dos meninos lá que o corpo ele é muito inteligente, ele vai preservar ele mesmo. Então, para que ele possa preservar a sua forma, ele diminui o volume muscular, e ao mesmo tempo ele vai substituindo aquelas fibras musculares por tecido gorduroso, tá bem? Então, o processo de perda muscular a gente vai classificar como sarcopenia, que é a substituição, a perda da substituição da massa muscular pela gordura corporal, tá bem? Por isso que quando a gente vê idosinhos, principalmente homens, né? Você tende a ver aqueles homens idosos, mas gordinhos, né? A tendência sempre é isso. Às vezes o vozinho é magro durante os seus 50, 60 anos, mas vai passando os 55, 60, 70 anos, ele vai começando a ficar mais gordinho. Mas por quê? É o processo do envelhecimento normal. Muitas vezes a gente fala, nossa, mas eu vou estar ficando gordo, tá engordando, tá ficando velho, tá ficando gordo. Mas não é culpa dele, é culpa do processo do sistema fisiológico, é culpa do processo de envelhecimento, certo? Se tiver dúvida, pergunta, gente, por favor. Dentro do sistema nervoso central, nós temos a diminuição do volume do peso cerebral, atrofia cerebral, isso que vai levar muitas às demências, as alterações de vai levar muitas alterações comportamentais, alterações de memória, traz os Alzheimer's, os Parkinsons da vida, enfim. Outra coisa, aumento dos ventrículos cefálicos, ou seja, onde fica o líquido, o líquor, né? Ele acaba que sendo aumentado essa região, até mesmo por conta da desidratação cerebral. Como eu falei anteriormente, o idoso, ele tende a perder líquido, né? Tende a estar desidratado. Então, com isso, o cérebro nosso ele também entra no processo de desidratação, tá? Aí a gente vai perdendo também, trouxe aqui para vocês, perda nos giros pós-centrais do córtex, que é a área de motor primária, né? E os giros temporais e cerebrais. Tudo isso vai influenciar na resposta do meu idoso. Eu lembro que no dia na sala lá, o grupo que falou do sistema nervoso central, a gente tinha falado da redução da condução nervosa, dos impulsos nervosos. E aqui está uma justificativa. Por que que o meu idoso, ao longo dos anos, ele vai perdendo a, a destreza, ele vai perdendo a velocidade, ele vai perdendo o equilíbrio e a propriocepção. Mas por quê? Porque eu tenho uma perda nos giros pós-centrais, certo? Do córtex, que é responsável pela área motora primária, ou seja, que é responsável pela função motora. Ou seja, se eu tenho a parte do meu cérebro que é a parte responsável pelo comando da, o comando da minha função motora está debilitada, com certeza quem deveria dar o comando não tem condições íntegras para comandar, com certeza a musculatura, o corpo, ele não vai responder de maneira íntegra. Às vezes não é porque o idoso não tenha massa muscular, às vezes ele até tem a massa muscular, mas eu não tenho quem envia essa informação, ou seja, eu não tenho o sistema nervoso central que vai enviar a informação correta para aquele grupo muscular para promover uma contração muscular ou uma atividade funcional, tá? Perda gradual dos neurônios piramidais,
tá? Um comprometimento do aprendizado da memória. A gente sabe que as células piramidais, elas são muito importantes, certo? Para transferir as informações do córtex. Então, ou seja, com o tempo, ela perdendo a função dela, perdendo a, a perdendo o seu comprometimento, perdão, perdendo a sua função, vai acometer um comprometimento de memória e aprendizado logo em seguida, tá? Claro, também resultando da desidratação e atrofia cerebral. Outra coisa, redução da substância branca provocada pela morte de axônio e degeneração da mielina. Então, ou seja, ao longo do tempo, a gente sabe que nós, como eu falei, a gente vai perdendo os nossos declínio é muito maior do que a reposição. E a gente sabe que a reposição cerebral, ela, em algumas regiões, ela é basicamente impossível, não existe reposição, ou seja, não tem regeneração. E aí o que a gente vai perdendo, infelizmente, mesmo que o corpo tenha condições, ele não vai conseguir, porque você pega uma lesão cerebral, é, a, a recuperação dessa lesão é basicamente impossível para o nosso corpo, se tratando do sistema nervoso central. Então, essa recuperação sendo impossível, já tendo perda, então, infelizmente, o organismo ele vai estar debilitado por isso, tá? E aí, a gente sabe que quando há morte de um axônio, ele é o principal fornecedor de informação. Então, ele não estando vivo, ele não vai passar a informação que é necessária para poder o organismo funcionar, tá? Vai ter uma redução da irrigação sanguínea no cérebro, isso é muito crucial para nós, muito importante, porque a gente sabe que quem leva os nutrientes, quem leva a, a, as nossas. É, quem leva ao organismo, ao cérebro, a, os nutrientes, né, que é vitais, é a irrigação sanguínea, ou seja, redução da irrigação sanguínea é redução de morte cerebral na certa, ou seja, as células cerebrais tendem a diminuir sua função pela falta de nutrientes. E aí, reduzindo a água, desidratando, certo? Eu vou ter menos irrigação sanguínea. Outra coisa, acúmulo de gordura em processo degenerativo. Assim como na musculatura, eu tenho a substituição de algumas estruturas por tecido gorduroso que não tem função nenhuma. E, diante desse cenário todo, eu vou ter as modificações do sistema sensorial e a redução das acuidades auditivas, visuais e degustativas. Em se tratando de sistema cardiovascular, os meus vasos sanguíneos, eu vou ter uma diminuição das fibras elásticas, assim como na pele, eu vou ter muito colágeno e pouco elastano, certo? Poucas fibras elásticas. Então, ou seja, o colágeno ele vai deixando mais rígido as paredes dos nossos vasos. Então, eu deixo a elastina de lado e passo a ter mais fibras colágenas, tá? O músculo cardíaco ele passa a ter o espessamento fibroso, ou seja, ao longo do tempo, o excesso de uso, a sobrecarga que é imposta ao músculo cardíaco, eu vou ter esse espessamento do tecido fibroso, assim como a musculatura, o nosso coração também sofre com a substituição das fibras musculares por tecido gorduroso, claro que não numa velocidade tão grande quanto o músculo estriado ou a musculatura estriada esquelética, mas ainda assim há um aumento de gordura. Há uma hipertrofia, isso também por decorrente do uso, e a nossa musculatura cardíaca ela pode passar por um processo de calcificação, ou seja, algumas regiões começam a apresentar calcificação, e isso ao longo do tempo reduz a nossa função cardíaca, tá? As válvulas, elas começam a ter depósito de lipídios, né, que é gordura, começa a ter um processo de calcificação e degeneração dessa válvula, ou seja, ela vai perdendo a sua função, que seria
a função da válvula ali de fazer a sua regulagem, tanto das válvulas mitrais quanto a aórtica, das duas válvulas, tanto das mitrais quanto a aórtica, tá? As bicúspides e as tricúspides. Isso aqui a nível de alvéolo, tá? A nível pulmonar, eu tenho um aumento progressivo das cartilagens costais, calcificação das articulações costo-externais e aumento do tecido conjuntivo e perda de extensibilidade elástica. Então, o pulmão também passa por um processo de alteração de elástica, certo? Vai perdendo elastina, ou seja, a capacidade, a expansividade torácica que dependia da capacidade elástica, ele vai diminuindo e fazendo com que a nossa capacidade pulmonar passe a ser mais reduzida. Associado com a rigidez dos arcos costais, eu tenho essa diminuição ainda mais acentuada, tá? O idoso também passa por um processo de aumento de perda dentária, aumento de glicose, atrofia da musculatura estomacal, redução da digestão e absorção de nutrientes, ou seja, nosso sistema é, nosso sistema digestivo, nosso sistema endócrino é diminuído as suas funções, certo? E, ao mesmo tempo, menor movimentação intestinal, mobilidade intestinal, isso eu lembro que foi falado em sala de aula, vocês frisaram muito bem isso, e a redução da absorção de cálcio. Das funções do trato urinário e sexual, eu tenho uma redução da função renal, perda do tônus muscular do assoalho pélvico, por isso que é comum ter incontinências urinárias nos nossos idosos, certo? No homem tem um aumento da próstata e redução da produção de hormônios andrógenos, e na mulher eu tenho atrofia da vagina e alterações urinárias e vaginais, além da redução dos hormônios sexuais. Então, a mulher sofre bastante com a redução dos hormônios, levando a uma menopausa, tá? E diante desse cenário todo, eu tenho um idoso que ele também vai ter a redução nas práticas alimentares, redução assim, alteração, na verdade. Primeiro, ele vai ter uma alimentação inadequada, porque ele vai tende a viver sozinho, né? Às vezes perde o cônjuge, enfim. Então ele vai viver num isolamento social, familiar, ele quer viver sozinho. Então isso leva ele a cozinhar de uma maneira de uma maneira inadequada, certo? A parte de ficar viúvo acaba que induzindo mais a ter essa alteração. Ele muitas vezes passa por um processo de abandono familiar, autoabandono, né? E perda de autonomia, autocuidados e desinteresse. Então ele vai diminuindo a vontade de comer, vai fazer comida para ele sozinho. Então ele acaba que é até comum deixar de se alimentar, porque às vezes quando está em dois ali tudo bem, um cozinha, o outro acompanha, mas sozinho isso acaba ficando ruim. Tá? Até mesmo quem é jovem que mora sozinho sabe que é ruim cozinhar para você. E quando tem uma outra pessoa é mais empolgante para cozinhar. O idoso tem tendência a ter baixo peso por conta de osteoporose, infecções de distúrbios respiratórios cardíacos e desenvolver doenças crônicas, né? Hipertensão, dislipidemia, e pode desenvolver o diabetes também, tá? Tomar mais um pouco de água. E o idoso e questões sociais. Isso eu acho que foi, agora a gente falou recentemente, tá? Sobre as questões sociais. Eu trouxe esse quadro, tá até no livro didático de vocês, que retrata muito bem as alterações sistêmicas dos idosos, para a gente entrar na questão social. Quando a gente fala em sistema básico de orientação, certo? O que é comum o idoso ter? Diminuição do equilíbrio, que vai ocasionar dificuldade em lidar com o seu deslocar, o seu autodeslocamento, certo? No sistema auditivo, ele vai diminuir a discriminação dos sons e percepção de fala, ou seja, ele vai ficar com a acuidade auditiva diminuída.
no caso, nos sistemas apáticos, que seria células presentes em pele, musculatura, enfim, ele vai diminuir a sua sensibilidade tática, principalmente na mão e na sala dos pés, então vai perdendo a sensibilidade. No sistema paladar-olfato, diminui a sensação degustativa, ou seja, perde interesse por comida, por não sentir sabor, não ter o prazer de se alimentar. E no visual ele vai diminuindo o campo visual periférico, e com isso ele vai perdendo a noção de profundidade, de distância, de discriminação de cores, enfim, tá? Então, isso tudo está presente no meu idoso, e aí ele é inserido num contexto social, ou seja, ele vai para a sociedade. E aí a sociedade é mais acelerada, o idoso às vezes não consegue acompanhar. E aí, diante desse cenário ainda, o meu idoso, pensando em relações sociais e comportamentais, o que é comum ter no idoso? Distúrbio de sono, distúrbio de apetite, falei agora há pouco, um comportamento mais aéreo, isolamento social, eles costumam sonhar com pessoas que morreram, tem tendência a ter choro, a ficar chorando, ser mais emotivo, uh, e o idoso tende a ter um comportamento mais hiperativo no sentido de querer fazer as coisas, mas muitas vezes não consegue, e a autonegligência que ameaça a própria saúde, ou seja, ele vai deixando as coisas, não, deixa para depois, que não consigo fazer, e aí isso vai se negligenciando e chega a um ponto de prejudicar a sua própria saúde. E aí, dentro dos comportamentos do idoso ainda, sociais, fatores que influenciam no aspecto emocional do idoso, que são privação da atividade ocupacional, então, ou seja, ele deixa de trabalhar, isso vai degradando os aspectos emocionais, o seu comportamento, as suas emoções. A passividade da aposentadoria, então, tá aposentado, tô bem, tudo, mas chega um ponto, imagina vocês agora, nem todos vocês estão conseguindo trabalhar, mas, ou alguns de vocês não tinham trabalho, então só só estudava, enfim, então não tinha nada de serviço, e que hoje tá privando em casa, ou seja, imagina, você está aposentado, imagina você nessa situação hoje de aposentadoria. A gente jovem já fica meio angustiado de ficar em casa sem fazer nada, apesar que você faz muita coisa, mas parece que o dia não rende, e é isso que passa pelo idoso. A passividade da aposentadoria, nossa, não preciso trabalhar, não preciso sair de casa, enfim. E isso, de uma certa forma, vai degradando os aspectos emocionais, o comportamento do meu idoso, tá? Outra coisa que influencia no aspecto emocional, doença física, enfraquecimento corporal, lentidão de funções psíquicas, diminuição ou ausência de atividades prazerosas ou agradáveis, então não tem mais prazer de fazer as coisas, e tem o medo da morte também, que é muito presente. E nesse período agora, vai ser muito evidente o idoso apresentar medo de morte, porque nós estamos vivendo a pandemia, e a pandemia, o principal alvo é o idoso. Então, o idoso, ele é o alvo, o risco nosso hoje é o idoso. E aí você imagina, o idoso já tem tendência a ter medo de morte. Agora ele sabe que ele é o risco, ele é o indivíduo que sofre o maior risco nesse período de pandemia, então, com certeza, esse medo de morte vai aumentar, certo? E a interação do idoso em redes sociais, tá? As redes sociais, não só digitais, mas eu falo igreja, grupo de idosos, grupo de dança, enfim. Então, as redes sociais atendem como uma necessidade básica, né, do ser humano, ou seja, eu preciso me relacionar com outro ser humano. Isso filosoficamente é importante. Quando você estiver aula lá de ética, política e sociedade, homem, cultura e sociedade, vocês devem ter visto que o ser humano ele precisa se relacionar. Tá? E, claro, nesse momento agora a gente não está podendo fazer isso, mas a gente precisa estar em constante relacionamento com o ser humano para que a gente possa crescer, para que a gente possa aprender. E nesse momento de isolamento social, infelizmente a gente vai ter um declínio muito grande dos comportamentos sociais, comportamentos humanos. Por quê? Porque a gente está deixando de conviver em sociedade. Ou seja, a gente está vivendo numa micro-sociedade, que na sua casa, na sua família.
E eu garanto para vocês, quando a gente retornar à nossa vida normal, a gente vai estranhar bastante, porque vai ser bem diferente. Por mais que o colega esteve com você quase, colega de sala de aula, esteve com você ao longo dos anos, dos 2, 3 anos, todos os dias, mas esse período que a gente vai ficar um pouco longe, apesar que ainda em contato virtual, mas esse período longo, quando a gente retornar a ter contato físico, a gente vai ter um estranhamento, tenho certeza. Mas é importante, a gente precisa ter nossas relações pessoais. E para o idoso, o que é importante ele participar de atividades sociais, de redes sociais? Que é onde ele vai dar e receber apoio, certo? Apoio emocional. Então, o idoso ele vai compartilhar, assim como vocês compartilham entre si, às vezes, alguma atividade, alguma experiência, né? E aí, essa questão de experiência é compartilhado, o idoso deu certo, o idoso vai mostrar que não deu certo fazer aquilo, enfim. Ajuda material, seja. Professor, Oi, oi, eu só não estava conseguindo colocar o microfone para falar um pouquinho antes falou sobre o idoso ter o medo da morte, né? isso, A gente estudou isso um pouquinho também, acho que em psicologia aplicada à saúde, falou sobre finitude do idoso, né? Que alguns le- às vezes estão preparados já para a morte, tipo no caso, aqueles que já se acostumam a viver em meio tipo social, que já são preparados para a morte, ou outros temem mais. legal, legal, Acho que estudando sobre essa parte assim, a gente estudou sobre isso também, achei bem bacana. perfeito, legal. E cê- ressaltando aí a questão da morte do idoso, como você falou aí dos comportamentos, e isso, vamos pensar na vida, na vida dele, na situação em que ele está vivendo, ele deixa de fazer algumas coisas por medo de morrer. Ah, eu não vou no mercado porque eu posso ser atropelado, e se eu for atropelado, eu vou quebrar minha bacia, vou quebrar meu fêmur e eu posso morrer, entendeu? Então ele acaba se privando. Foi até bom você falar isso que eu lembrei dessa situação. Então, o idoso, em aspectos emocionais, ele se priva fisicamente e deixa de participar de uma rede social, de um grupo de idosos, ou até mesmo, eu não vou lá para o grupo de idosos dançar porque eu tenho que pegar o ônibus, eu posso cair dentro do ônibus. Se eu estiver dançando andando na calçada, eu tropeçar e cair, eu posso bater minha cabeça e morrer. Enfim, então ele se acaba se privando por conta desse aspecto de medo de morte mesmo. E dando continuidade às redes sociais, é, dentro desse convívio social do idoso, tem um aspecto de serviço e informação. Então, ou seja, no grupo de idoso é onde ele vai colher a informação. Eu tenho um colega, na verdade, dois colegas físicos, um bem na extremidade. Um trabalha em Santa Catarina e outro trabalha no Rio Grande do Norte. E ambos trabalham com idosos. O que mora em Santa Catarina trabalha numa instituição de longa permanência. E aí, ele estava me contando esse dia, eu tava falando da aula de instituição de longa permanência, não sei, alguém que postou acho que foi no Instagram, e aí eu acabei que compartilhando o status, ele viu lá e veio falar comigo, tal, passando um pouco da experiência dele, depois eu compartilho com vocês também, mas ele falando que é um momento, lá na instituição de longa permanência, é o procedimento, é o momento em que ele é o momento que ele está com o idoso ali junto e ele passa muita informação, ele ensina o idoso, ele leva a ter brincadeiras, a fazer algumas coisas mais lúdicas, mas ao mesmo tempo pautado em informação. E aí ele falando, igual tem aqui, serviços de informação. É onde é, alguns profissionais, eles buscam esse senso de convivência ou o local onde o idoso se relaciona para levar, oferecer algum tipo de serviço de cuidador, serviço especializado para idoso, enfim, até mesmo bazar de roupa, enfim, cursos, é bem legal.
E o colega do Rio Grande do Norte, ele trabalha, ele não trabalha com instituição de longa permanência, mas ele, ele presta um trabalho social num grupo de idosos, num grupo eu acho que é um grupo de convivência ali que eles passam durante o dia, mas cada idoso tem sua casa, e aí ele vai lá e passa a informação. Ele fez formação de microfisioterapia comigo, e ele falou, assim que eu voltar para o Rio Grande do Norte, eu vou levar a passar para o meu idoso e ensinar para eles o que, que é a microfisioterapia, como que funciona, quais são os aspectos sociais, é bem legal. Então, é um momento que o idoso está ali, naquele convívio, os profissionais de saúde aproveitam aquele momento para levar informação para esse idoso, tá? Outra coisa na rede social, o idoso ele vai ter a sensação de que ele está sendo cuidado, certo? Amado e valorizado, porque sempre que o idosinho chega lá, ele vai, bom dia, como é que você está? Como que você passou? Enfim. Então ele sente cuidado. Então é bem legal. E, e aí, o meu idoso, tendo essa sensação de cuidado, ele vai se sentir mais instigado a participar desse convívio social. E aí ele acaba que esquecendo um pouco desse medo de morte, essas coisas ruins aí que ele passa, tá? E aí, aproveitando, encontra um sentido para desenvolver, ou seja, encontra um motivo para que ele possa sair de casa, um motivo para que ele possa conviver com outros idosos, tá? E aí também, partindo do convívio social do meu idoso, eu tenho o papel família, que desempenha um papel essencial, principalmente nas funções de auxiliar e orientar e aconselhar o idoso, tá? E principalmente quando a gente tem um idoso que tem uma dependência funcional quase total, a família é muito crucial, tá? E o que passei demais. O que a família do meu idoso tende a ter como desafios, tá? Como eu falei, a família ela é crucial para o cuidado do idoso, só que a família tem desafios. Um dia na aula falei sobre isso. O desafio da minha aula do idoso, o desafio da minha aula, o desafio da família que cuida do meu idoso, tá? Primeiro, igual eu falei na aula, nós terapeutas temos que ter o cuidado de auxiliar, nós temos que ter o cuidado de orientar a família quanto a essas alterações do meu idoso, para que a família ela possa estar preparada para receber, porque muitas vezes a família não tem entendimento, muitas vezes a família não compreende a alteração física do meu idoso e acaba que isolando, deixando o idosinho de lado porque não consegue compreender. E aí, às vezes, a família tem alguma restrição financeira, alguma restrição de espaço, e que isso dificulta mais ainda o convívio do idoso com a família. Então, a família precisa entender que os desafios da família, que é entender o declínio fisiológico, tá? Que faz parte do processo de envelhecimento, as limitações e os riscos que afetam a saúde do idoso. Nesse momento agora, a família, obrigatoriamente, as nossas famílias estão compreendendo isso, ou mesmo tendo que compreender, porque saber que nesse momento de pandemia, o idoso ele é o mais afetado e a família é crucial nesse momento. Entender que o idoso ele é a peça-chave da família, ou seja, ele é a peça mais frágil. Hoje não é mais a criança, hoje é o meu idoso. O meu idoso é a peça mais frágil, então eu preciso cuidar, eu preciso entender que ele passa por alterações fisiológicas e que isso leva a limitações e riscos que vão afetar a vida dele, tá? Outra coisa que a família tem que entender e trazer como desafio: mudanças sociais relativas ao afastamento da vida social. O idoso ele tende a querer ficar mais em casa isolado. E a família tem que instigar, não é só deixar ele lá. Tem que instigar, fazer com que esse idoso tenha um relacionamento social mais interessante. As alterações com relação a outras gerações e mudanças na funcionalidade familiar. Então, ou seja, o idoso ele passa muito tempo sendo o provedor da casa e aí ele chega a uma certa idade e não tem como mais ser provedor. E ele tem que estar num outro cenário. E muitos idosos acabam que não aceitando isso.
Então, a família tem que estar preparada para essa situação, tá? E quando a família não consegue enfrentar esses desafios, o que vai acontecer? O idoso ele é obrigado a, a procurar uma instituição de longa permanência. E aí esse idoso que era domiciliar, idoso da família, ele passa a ser um idoso institucionalizado, que nada mais é que um idoso que não quer morar com a família ou não tem condições de morar sozinho. E aí a família acaba aqui levando ele para a instituição de longa permanência, tá? Muitas vezes o idoso até não quer, mas infelizmente não tem, ele não consegue viver sozinho, a família não consegue cuidar do idoso, a família não tem condições para cuidar desse idoso, tá? E falando em instituição de longa permanência, o que seria isso? É uma instituição que é o famoso lar, ou abrigo dos idosos, ou asilo, enfim, clínica geriátrica, ancianato, que é uma instituição que vai acolher o idoso e, ao mesmo tempo, essa instituição ela vai oferecer vários serviços para esse idoso, como serviço social, cuidados médicos, psicológicos, ou terapêuticos, de enfermagem, terapeuta ocupacional, odontologia e outras áreas que vão cuidar desse idoso. E aí esse idoso que deixa de conviver na casa dele e vai passar a conviver numa instituição de longa permanência, que é o famoso asilo, e aí dentro das instituições de longa permanência, fazendo um levantamento de perfil, buscando algumas características que estão presentes, principalmente dos idosos, como na estrutura da instituição de longa permanência, eu tenho sabido que boa parte dos nossos idosos que estão lá, eles têm um nível de sedentarismo altíssimo, nível de carência afetiva. Isso são características que são observadas dentro da instituição de longa permanência. Então, o idoso não conseguiu ficar em casa, não consegue não morar sozinho, a família não tem como, envia para o asilo. E nesse asilo, como eu falei agora há pouco, ele tem os cuidados, ou deveria ter os cuidados de vários profissionais, e ao mesmo tempo, as características desses idosos lá são sedentarismo, carência afetiva, perda de autonomia e incapacidade física, ou seja, são dependentes, dependem de alguma coisa. Características observadas também, ausência de familiares para ajudar no autocuidado, então são famílias que deixam de visitar os idosos, e aí passa pelas questões financeiras das instituições de longa permanência. Eles dependem muito de ajuda de terceiros, tá? A maioria dos idosos que vivem nas casas necessitam de alguma assistência, né, para executar sua atividade de vida diária. Gente, como 91% tende a ter necessidade de tomar banho, ou seja, ele não consegue tomar banho sozinho, idosos não conseguem se vestir sozinho, está na margem de 78%, precisa usar o banheiro, precisa de uma ajuda, 63%, 40% dos idosos não conseguem se alimentar, certo, sozinho, e quase 60% dos moradores requer alguma assistência para transferir de cadeiras ou aproximadamente a mesma quantidade tem dificuldade para caminhar. Ou seja, diante dessa instituição de longa permanência, os desafios, né, dos profissionais lá, principalmente com banho, com vestir, com a mobilidade, na verdade, de uma forma geral, com esse idoso, tá bem? Ainda assim, nós temos riscos dentro da instituição de longa permanência, como eu falei, tem as características dos idosos, boa parte deles são dependentes, precisam de algum auxílio para fazer alguma atividade de vida diária, e ao mesmo tempo tem fatores de riscos das instituições, como idade avançada, várias internações, diversas comorbidades. A institucionalização já leva a ter um declínio psicoemocional, repouso prolongado no leito, que muitas vezes o idoso ele não consegue caminhar sozinho, não consegue fazer transferência da cama para a cadeira, com isso não tem a pessoa que possa auxiliar, não tem o número suficiente de funcionários que vá auxiliar ele a fazer isso, e aí ele é obrigado a ficar em repouso no leito, tá? E acho que é o último conteúdo. Não, eu tenho mais um. E fugindo um pouco das instituições de longa permanência, nós vamos entrar no aspecto do domicílio do idoso, tá? De uma maneira bem sucinta também, o que é característico do domicílio do idoso? Primeiro, as instalações
e a presença ou instalação das condições de casa precisa estar diretamente relacionado às alterações ou riscos apresentado ao meu idoso. Então, ou seja, a minha casa ela tem que estar adaptada de certa forma que o meu idoso ele consiga a, 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 dentro da sua própria casa ter uma certa dependência, porque muitas vezes você coloca o idosinho para morar com a família, mas a família mora num sobrado. E aí o idoso precisa subir escada. E muitas vezes o idoso a gente sabe que tem diminuição da massa óssea, diminuição da massa muscular, força muscular. Então o idoso ele se sente limitado dentro dessa casa, tá? Então o domicílio do idoso ele tem que estar adaptado para que esse idoso possa ter uma condição de independência melhor, tá bem? Ou seja, o indivíduo ele precisa estar mais confortável, precisa estar numa casa segura. E aí, boa parte dos idosos que precisam de cuidados especiais, certo? Principalmente de mobilidade, é necessário ter uma adaptação. Eu até falei na aula, o idoso ele precisa estar adaptado a essa casa. Então, ou seja, ou melhor, a casa deve estar adaptada a esse idoso, para que o idoso não tenha tanta declínio funcional. Então, ou seja, a casa precisa estar segura e adaptada. Portas mais largas, evitar tapete, presença de corrimão, enfim, tá? E ainda dentro do domicílio do idoso, alguns aspectos que são bem importantes para ser cuidados e analisados, como principalmente os obstáculos que devem ser evitados, para que o idoso possa manter sua mobilidade e conseguir ter uma atividade de vida diária mais fidedigna. E aí a gente vai ter que tomar cuidado com o tipo de piso, presença de tapetes, rampas, degraus, uma boa iluminação, que o idoso já diminui a qualidade visual, então precisa de uma iluminação muito boa para que esse idoso ele possa conseguir se deslocar com mais segurança. Outra coisa o idoso estar confortável para que ele possa realizar as suas atividades de vida diária num ambiente que favoreça a sua circulação e vai diminuir os riscos de acidentes. E os locais de muita atenção, apesar que é presente na casa toda a casa inteira precisa de atenção, né? Mas eu acho que banheiro, quarto é um local onde o idoso tem ficado mais tempo da sua vida, né? Tende a ficar mais tempo da sua vida. É os lugares que a gente precisa redobrar a nossa atenção. Claro, não deixando de cuidar da sala, da cozinha, varanda, jardim, área de serviço, corredor e quando tem escadas também tomar certo cuidado, tá? E aí, para a gente finalizar, dentro disso tudo, entra a parte preventiva da fisioterapia, tá? Que nada mais é do que pautada em valores e condutas e programas de estratégias que vão ajudar o meu idoso, tá? E aí, nesse momento de ajudar e auxiliar, nós temos que pensar, no primeiro momento, de promover manutenção da autonomia e da independência do meu idoso. Quanto mais tempo ele se tornar independente, quanto mais tempo ele se tornar autônomo, melhor para ele, melhor para a família, certo? E manutenção da autonomia associada à dependência de terceiros para colocar em prática suas decisões. Ou seja, deixar o idoso mais independente de forma com que ele necessite menos das pessoas. Então ele tem as autonomias e a independência, vamos pensar numa atividade de vida diária, mas ao mesmo tempo eu também tenho que buscar manter a autonomia dele para que ele não dependa de outras pessoas para poder ir ao mercado, ir na padaria que seja, fazer uma transação financeira, tá? E também de forma sucinta, o objetivo da fisioterapia: promover a melhora da força muscular, promover a melhora da mobilidade articular, melhorar a propriocepção, reabilitação das capacidades funcionais, promover maior integração social e valorização do processo de envelhecimento individual e coletivo. Ou seja, ele vai o meu fisioterapeuta, nós fisioterapeutas, precisamos ter isso como objetivo do meu idoso. Então, quero trabalhar com o meu idoso, quero tratá-lo, preciso ter esses princípios como objetivo na saúde do idoso. E ainda, não podemos esquecer que, além desses objetivos que são exclusivos da fisioterapia, nós não podemos deixar de entender que o fisioterapeuta ele faz parte de um grupo de atenção à saúde.
E aí, o meu idoso, sabendo das alterações do processo de envelhecimento, processo de alteração fisiológicas, eu não posso deixar de incluir as atividades educativas, preventivas e promotoras de saúde. Então, tem essa tríade que o fisioterapeuta precisa ter muito cuidado, tá? E, e aí, aqui também, esse que eu extraí lá do portal de vocês, lá do livro didático, buscando os níveis de atenção. Então, para cada nível de atenção, eu tenho um cuidado, eu tenho um objetivo, certo? Então, dentro da atenção primária, a maioria dos nossos idosos são independentes, ou seja, ele realiza suas atividades sem ajuda, né? Realiza sem dificuldade, tá? Então, eu preciso manter isso no meu indivíduo. Então, quando eu vou trabalhar com o meu individual na atenção primária, a minha atuação tem que ser entendida que o meu idoso está lá, a boa parte deles são independentes. Claro que tem os idosos que são dependentes, mas boa parte deles são independentes. Outro aspecto, que seria a atenção secundária, que é o meu idoso com um potencial para desenvolver fertilidade, ou seja, o meu idoso provavelmente ele vai ter ele é independente, mas ele pode ter alguma comorbidade, ele pode ter alguma alteração, então eu preciso me atentar para poder atuar nesse nível de atenção. E na atenção terciária, são classificados como idosos mais frágeis, certo? Com uma alta dependência funcional, ou seja, é onde eu vou encontrar meus idosos mais acamados, que é o idoso que eu não tenho funcionalidade basicamente nenhuma. Pessoal, eu acho que falei muita coisa e acho que é isso, de uma forma bem resumida. Espero não ter ficado tão confuso na cabeça de vocês aí o que eu falei, tá? Vou